Eu sou Lúcia Nilman. No Rio de Janeiro, Brasil, onde os líderes do BRICS se encontraram sob a bandeira de moldar um mundo mais justo, mais multipolar, menos moldado pelo domínio ocidental. Mas a ausência do presidente chinês, Xi Jinping, levantou questões sobre a unidade e a influência global do bloco. Ainda assim, com novos membros como Irã e Arábia Saudita, o BRICS está crescendo. Ambições. Para o Brasil, a cúpula é chance de liderança. Mas enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva propõe novo sistema global de comércio, o bloco representa desafio à influência dos Estados Unidos. A influência? E enquanto Washington impõe tarifas e se afasta dos compromissos climáticos, Lula diz que a ONU está se tornando cada vez mais insignificante. Então, que alternativa a Brasília está oferecendo? Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, obrigado por conversar com a Al Jazeera. Gostaria de saber até que ponto esse fórum global é um desafio à dominação ocidental, como alguns países sugerem. Bem, nós não vemos isso como um desafio a ninguém. Nós vemos o BRICS apenas como um grupo de países em desenvolvimento, que querem promover desenvolvimento, cooperação e consulta política. Bem, mas desde a recente expansão do BRICS de um grupo de 5 membros para um grupo de 11 em crescimento, ele tem sido visto cada vez mais como anti-Ocidente. Não, eu não acredito que seja anti-Ocidente. Não é. Há tantos países que não são. Parte dos países do Oriente ou... Como eu disse, é uma plataforma de cooperação e entendimento. Não é contra o Ocidente nem contra ninguém. O BRICS é visto por alguns países como talvez o único fórum global capaz de enfrentar os Estados Unidos, o presidente Donald Trump na guerra comercial. Você acha que isso é verdade? Bem, não é. Nunca foi concebido assim. Ou nós nunca discutimos ser contra qualquer iniciativa. Acreditamos no multilateralismo. O Brasil acredita. E vemos o BRICS exatamente como uma forma de fortalecer e desenvolver iniciativas multilaterais. Acreditamos que só através do multilateralismo podemos combater guerras comerciais ou podemos defender os interesses dos nossos próprios países. A arma dos países subdesenvolvidos é o multilateralismo. E isso é algo que sempre fizemos. Isso é algo que é uma marca registrada na nossa política externa. Bem, quando o BRICS começou, seus membros fundadores, dos quais, claro, o Brasil é um, eram vistos como parceiros iguais. Mas, nos últimos 15 anos, a China deixou de ser considerada um país ou economia emergente para se tornar uma superpotência econômica. E acho que não há dúvida de que agora ela começou a dominar o BRICS. O que você diz para aqueles que acreditam que agora esse fórum perdeu seu propósito? Não, eu não acho que tenha perdido seu propósito, especialmente porque promove a cooperação entre os membros. Quando tudo começou lá em 2008 ou 2009, se não me engano, o mundo todo, não só a China, o mundo inteiro era totalmente diferente. E eu acredito que os avanços que a China promoveu internamente são algo que pode ser amplamente compartilhado e aproveitado por outras nações, por outros países da região. Eles podem compartilhar o conhecimento e a experiência deles, assim como nós podemos em outras áreas com outros membros do BRICS. Então, eu acredito que o grupo ainda faz muito sentido, e a ampliação do grupo também faz muito sentido, porque está reunindo um número muito maior de países. E só o interesse demonstrado por tantos países que estiveram presentes durante a última cúpula no Brasil mostra que o grupo está vivo e bem. E muitos países querendo entrar. Há uma longa lista de países.
Bem, eu posso imaginar que isso desperte interesse, mas agora há muita desigualdade entre os membros. E também é muito mais difícil chegar a um consenso. De acordo com as regras dos BRICS, é preciso unanimidade para aprovar ou tomar qualquer decisão. E isso está cada vez mais difícil. Por exemplo, o Brasil tem sido, desde o início, um defensor ferrenho da reforma da ONU, Conselho de Segurança, para dar uma voz maior ao Sul Global. Mas agora que mais países decidiram entrar, por exemplo, no caso dos africanos, não há consenso sobre quem representaria a África se isso acontecesse. Bem, mas temos o apoio de muitos membros importantes, dos mais importantes do grupo, que estão lá e apoiaram. Basta dar uma olhada na declaração final. E o caso da África é muito claro, e o Brasil concorda totalmente e apoia a posição deles. É o consenso de Zuvini, que defende 2 assentos permanentes e 2 assentos não permanentes, totalizando 4 novos assentos no Conselho de Segurança. Nós apoiamos totalmente isso, e cabe à África escolher quem seriam seus candidatos para os assentos permanentes, e a Assembleia Geral precisa votar. Aprovar os países que representarão a África como membros permanentes. Os assentos não permanentes são rotativos. Todo ano. Então, não acredito que haja problema nisso, especialmente com relação à África, principalmente porque apoiamos e sempre temos trabalhado Brasil, Índia. Nós temos da ONU. Existe um grupo que é muito especial, chamado L69, que é um grupo de países em desenvolvimento engajados na discussão da reforma do Conselho de Segurança. E o Brasil e a Índia são membros muito ativos desse grupo, que conta com um grande número de outros membros, e todos nós apoiamos a posição africana. E quanto ao novo Banco de Desenvolvimento, ou Banco dos BRICS, como é chamado, qual o impacto que isso pode ter? Bem, essa é uma instituição muito importante que os BRICS. Os BRICS originais, os 5 membros, aprovaram há 10 anos, exatamente há 10 anos. Na verdade, foi no Brasil, na cúpula que aconteceu em Fortaleza, no norte do Brasil, foi em 2014. Então, foi aprovado no segundo semestre e realmente nasceu em 2015. Agora estamos tendo a 10ª reunião anual do Conselho de Governadores, que também aconteceu durante esta última reunião de cúpula dos BRICS aqui no Rio de Janeiro. É uma instituição muito importante porque é uma instituição criada por países em desenvolvimento para promover o desenvolvimento desses mesmos países em desenvolvimento. E ela já aprovou 45 bilhões de dólares em empréstimos em áreas específicas de desenvolvimento, infraestrutura, saúde, educação e assim por diante. Acho que este é um ótimo exemplo do que os países do BRIC significam e o que eles estão buscando. Mais uma vez, isso reforça sua primeira pergunta, reforça minha posição em relação à sua primeira pergunta sobre os BRICS. Ser contra isso ou aquilo ou outra coisa. É a favor da consulta, do entendimento e da cooperação entre os países. Não é um banco enorme. Claro, não tem o mesmo tamanho do Banco Mundial ou de outros, mas está crescendo e esperamos que cresça ainda mais. Por que ele é diferente do Banco Mundial? Bem, principalmente pelo dinheiro e pela composição dos membros. Por enquanto, temos os países membros do BRICS, que começou com 5. Agora está aberto para outros países entrarem. Mas ainda é um processo. Ainda está crescendo. O Banco dos BRICS ainda é um bebê se você comparar com a vida de um ser humano. Ele nasceu há apenas 10 anos. Então, acredito que é um exemplo muito importante do
da qualidade dos programas que queremos implementar dentro dos BRICS. E quanto ao Irã? A presença dele criou algumas complicações por causa de sua posição em relação a Israel e sua forte oposição à solução de dois estados para o conflito entre Israel e Palestina. O que o Irã realmente traz para a mesa aqui? Bem, o Irã, sem dúvida, é um país muito importante, muito desenvolvido, com um grau de educação muito alto da sua população, um país grande, de fato. Ele tem muito a acrescentar às importantes e relevantes discussões que acontecem nos BRICS, no Fórum dos BRICS, nas diferentes reuniões e também na cúpula. Eu acredito que os BRICS estão bem representados. Todos os continentes estão nos BRICS e o Irã é um país importante. Acho que o Brasil tem uma relação com o Irã que vem desde o século XIX. Acabamos de celebrar 130 anos de relações bilaterais em 2023, se não me engano. O presidente Lula tem sido muito enfático ao acusar Israel de cometer genocídio em Gaza. E ainda assim, ao contrário de muitos países da América Latina, o Brasil não assinou nem apoiou o processo da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Por que isso? Mas nós vamos. Vocês vão? Estamos trabalhando nisso e você terá essa boa notícia em período curto. Sério, porque isso começou há 2 anos. O caso, sim, tem alguma coisa, mas também levou tanto tempo para o Brasil. Porque a guerra também. Nós fizemos um grande esforço para tentar chamar para negociações. E, os desdobramentos, os últimos desdobramentos dessa guerra nos fizeram tomar a decisão de aderir. A África do Sul, a CIJ. Vamos agora falar sobre os Estados Unidos. O Brasil tem sido muito vocal em suas críticas à política externa. Mas quando se trata da guerra comercial, vocês adotaram uma postura um tanto relaxada, digamos assim, ou uma posição discreta. Qual é a estratégia do Brasil em toda essa questão? Bem, nossa estratégia na questão comercial é discutir e tentar encontrar soluções. Como em todos os aspectos, somos um país de diálogo, de conciliação e de cooperação. Esse é o grande sinal, a grande marca registrada da nossa política externa. Tentamos discutir primeiramente, depois esperamos chegar a uma discussão final e a resultados finais e conclusivos. Então veremos o que acontece a seguir, com toda a atenção e cuidado necessários. Como agora? Está indo bem. Diplomacia é anunciar apenas os resultados finais. Eu vejo. Bem, como sabemos, o presidente Donald Trump é muito propenso a punir países cujas opiniões ele critica veementemente. E eu menciono isso. Porque, por exemplo, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil está sendo processado pela empresa Trump Media por supostamente violar os direitos de alguns americanos à liberdade de expressão. Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acabou de anunciar que eles vão proibir vistos para os Estados Unidos, de qualquer país ou pessoa que viole os direitos dos americanos à liberdade de expressão. E isso está acontecendo justamente quando o Supremo Tribunal Federal do Brasil está prestes a chegar a um acordo de maioria sobre a regulação das redes sociais. Você espera que isso possa levar a retaliações? Olha, as decisões do Supremo Tribunal Federal do Brasil, assim como as decisões de todas as Supremas Cortes de todos os países do mundo, só se aplicam ao território brasileiro. Se empresas ou indivíduos quiserem ter um espaço para atuar no Brasil, eles têm que obedecer às leis e às decisões do Supremo Tribunal Federal. Você imagina que o governo dos Estados Unidos proíba membros do STF do Brasil de irem aos Estados Unidos? Isso seria visto como agressão?
Conceder ou não um visto é uma decisão soberana de cada país. Se eles não forem para os Estados Unidos, não precisam de visto. Isso é muito verdade. Bem, o presidente Lula acabou de repetir, e isso falando de retaliação, o presidente Lula acabou de repetir sua opinião de que o sul global, se não o mundo inteiro, precisa de uma nova moeda de comércio. O presidente Donald Trump disse isso antes de ser eleito. E logo depois, ele deixou muito claro que qualquer país ou grupo que tente competir com a hegemonia ou desafiar a hegemonia dos Estados Unidos, o dólar receberia aumentos tarifários de 100% e seria bloqueado de negociar com os Estados Unidos. Essa não é uma proposta bastante arriscada por parte do seu governo? O que o presidente Lula propôs e defende já está em vigor há décadas, que é o pagamento em moeda local. Um sistema de pagamento do comércio bilateral na moeda local do país. Temos há mais de 20 anos um acordo com a Argentina, por exemplo, para pagar nosso comércio bilateral em moeda local. Temos com outros países também. E em nosso continente, na América Latina, temos a ALADI, a Associação Latino-Americana de Integração, e já temos há muitos anos, desde os anos 70, um acordo para pagar nosso comércio em toda a região, e é a ALADI. Os membros vão do México à Argentina, todos os países da região. E você pode simplesmente escolher como pagar, em moeda local ou não. Então, isso não é nenhuma novidade. É apenas um sistema de pagamento e moeda local. Leva um tempo para criar uma moeda real. Veja quanto tempo levou para a União Europeia criar o euro. 50 anos ou mais. Então não estamos olhando para isso. Estamos buscando um sistema para pagar nosso comércio bilateral em nossas moedas locais. É uma espécie de câmara de compensação. Mas o presidente Lula e outros membros do BRICS disseram que querem desdolarizar as finanças mundiais e o comércio mundial. Isso parece ir além do que você está descrevendo. Não é. Pagando em moedas nacionais, você não usa o dólar, como já fizemos na região que acabei de mencionar, e como temos feito especialmente com a Argentina. Então não é. É um sistema de pagamento. E você paga aí. Nessa câmara de compensação, economiza em custos, impostos e tudo mais. E é muito fluido e muito rápido, muito ágil. É isso que está sendo pensado e discutido. Bem, falando da América Latina, o Brasil sempre foi visto como um líder natural desta região, e certamente durante os primeiros mandatos do presidente Lula, isso era indiscutível. Mas desta vez, as tentativas de atuar como mediador nos conflitos desta região, por exemplo, na Venezuela, fracassaram. Assim como, por exemplo, o objetivo de reviver a Unasul, o bloco sul-americano que o presidente Lula havia reunido em 2008. Qual é o motivo disso? Bem, você sabe, a Unasul, durante, digamos, os últimos 5 ou 6 anos, entrou em colapso de certa forma porque muitos países saíram, denunciaram o tratado que criou Moscou. Então agora temos apenas 7 países na região que ainda são signatários do tratado que criou a Unasul. Mas o que o presidente Lula fez, e foi muito bem recebido por todos os países da região, foi tentar recomeçar e fazer a Unasul voltar a ser ativa. Mas fizemos isso não de forma formal, não com um tratado. Propusemos uma reunião que aconteceria em Brasília de chefes de Estado da América do Sul em 2023, e ela foi convocada depois do resultado. Esse acordo foi chamado de Consenso de Brasília. E a mesma coisa, é insustentável sem um tratado.
É um espaço onde conversamos, cooperamos, discutimos questões da região e também temos muita cooperação entre os países. Mas digamos que é um Unasul informal, Unasul. Para renascer, é necessário que um número de países, 5 países, retornem. E alguns deles têm dificuldades em submeter isso novamente aos seus respectivos poderes legislativos. Então, formalmente, começamos isso quando temos essa rotação. Agora está com o Uruguai. O Uruguai vai assumir, mas já esteve com a Colômbia e tantos outros países da região. Então, acho que está funcionando muito bem como um espaço de coordenação e cooperação. O presidente Lula acabou de dizer, e vou citar suas palavras, porque elas foram muito duras. Ele estava se referindo às Nações Unidas quando disse, nunca vi a ONU tão insignificante, use a palavra insignificante, como é hoje. Essas são palavras muito duras. Se de fato a ONU é insignificante, então qual é a opção? A opção é a reforma da governança global, como foi um dos motivos da nossa presidência do G20, e que continua sendo um dos pontos de grande interesse que a África do Sul está colocando e defendendo durante sua presidência. É óbvio que as Nações Unidas precisam ser reformadas. Não só o Conselho de Segurança, claro. O Conselho de Segurança precisa ser reformado. Ele já não representa mais o mundo de hoje. Quando todo o sistema, a ONU, o sistema, e quando a Carta de São Francisco foi aprovada, havia 54 ou 55 países. Hoje, a ONU tem 193 países como membros e 2 observadores. Então é um mundo diferente. Você não pode ignorar continentes inteiros como a América Latina, a África e outros países enormes e importantes. Então precisa ser reformado. Logo após a ONU, em novembro, o Brasil vai sediar a COP30. Eu gostaria de saber quais são as expectativas que o Brasil tem para esse encontro tão importante, considerando que um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, os Estados Unidos, acabou de se retirar novamente do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Bem, a COP30, sim, vai acontecer no Brasil em novembro, na Amazônia, em Belém, que é a capital do estado de Pará, no norte do Brasil, bem no meio da Amazônia. E o presidente Lula lançou esse projeto quando era presidente eleito, na COP27, no Egito, que aconteceu em Sharm el-Sheikh. E desde então, tem sido um programa muito importante, uma iniciativa muito relevante do seu governo, tanto na política interna quanto na externa. Ele quer mostrar ao mundo a vasta região amazônica e a imensa floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que é dividida por 8 países da região. Queremos proteger esta floresta, que é tão importante para a humanidade. O Brasil propôs, e nós temos uma organização chamada Organização do Tratado da Corporação Amazônica. Fica em Brasília, a sede, e é uma organização para promover a cooperação e a pesquisa e desenvolvimento da região. E para proteger, encontrar maneiras de proteger. O presidente Lula vê esta COP, a COP30, como a COP da implementação. Vai ser diferente de todas as propostas que aconteceram nas COPs anteriores, incluindo a proposta de contribuição de 100 bilhões de dólares por ano para financiar iniciativas de proteção das florestas e para financiar ações contra as mudanças climáticas, mas que nunca se concretizou, nunca foi paga. De onde viria esse dinheiro? O dinheiro viria dos países desenvolvidos. Essa foi uma decisão aprovada há 10 anos. E nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E agora existe uma proposta brasileira chamada Fundo Floresta Tropical para Sempre.
É para proteger fundos, para gerar recursos, para proteger a Amazônia e as outras florestas tropicais, como as que existem no Congo, na Indonésia e em outras partes do mundo. Então, este é o momento de implementar todas as decisões. Queremos tomar uma posição para começar a implementar todos esses mecanismos que foram discutidos e que foram estabelecidos no passado. E essa também será uma reunião para debater o futuro do mundo. E teremos que tomar uma decisão realmente muito crucial se queremos ou não limitar o aquecimento global do planeta a apenas 1,5 graus Celsius. Se quisermos, precisamos agir. Temos que começar a tomar medidas importantes e financiar programas para ajudar os países em desenvolvimento. E temos que agir, ou então teremos que enfrentar desastres climáticos, como vimos no Brasil no ano passado, no sul do Brasil, grandes enchentes. Como vemos todos os anos em tantos países diferentes durante o verão, incêndios florestais e enchentes em outras regiões do mundo. Não há dúvida de que o clima está mudando. O clima está mudando de forma dramática. E não há dúvida de que precisamos agir, precisamos fazer algo, ou as futuras gerações vão sofrer esse impacto, que nós já estamos. Já estamos sofrendo. Já estamos. Desde agora, já estamos enfrentando esses grandes desastres em todo o mundo, em países desenvolvidos e em desenvolvimento, países muito pobres. Você vê todos esses desastres chegando e se aproximando de nós. Precisamos agir agora. Ministro Maldonado, obrigado por conversar conosco. É um prazer falar com você. É um prazer. Obrigado.